nave com abóbada, não com teto plano, insistência do cardeal, os jesuítas preferiam o teto plano por causa do ego. E por causa também das basílicas paleocristãs. Quer dizer, aqui já há essa tentativa de referência a uma tradição. É engraçado que depois o Inocêncio X, na discussão com o Borromini, insiste que se deve preservar também o teto plano de São João do Latrão. Construção de uma cúpula sobre o cruzeiro, de modo a haver luz sobre o altar-mor e nos laterais. O interior projetado era de extrema austeridade. Vejam, estes são os desenhos iniciais. Extrema austeridade. O interior projetado era de extrema austeridade, só as capelas pequenas eram estucadas com estuque policromado. A nave era em travertino e estuque branco. No seu aspecto monocromático, lembra muito a obra final de Miguel Ângelo, como a Capela Sforza e o projeto para São João dos Florentinos e também Santa Maria de Angeli, que vos mostrei aqui. Vignola morreu quando se tinha atingido o nível da cornija. A obra será acabada em 1577 e consagrada em 1584 por Giacomo della Porta, que era o seu assistente. O projeto da fachada não foi tido em conta, o projeto da fachada de Vignola foi ignorado e foi construído o atual do Giacomo della Porta. Torna-se o tipo standard de igreja do século XVII e do século XVIII, provavelmente um exemplo para as regras do Concílio de Trento. Isto não é nítido. Deixamos, contudo, a atenção para o facto de ser muito substancial as proporções desta igreja, não é? Uma nave larga, relativamente curta, um presbitério também curto, que aproxima na celebração principal as pessoas do altar. Portanto, claramente, uma igreja que, ainda não resolvendo a totalidade dos problemas, é uma igreja que já está muito mais dirigida à celebração litúrgica. Cá está o desenho do Vignola da fachada, que vai ser ignorado, e depois o desenho do Giacomo della Porta. A igreja toda, não sei se isto se percebe ou não, se calhar eu com os meus alunos brinco muito a procurar o genius loci dos sítios, o fantasma que habita os sítios. Ajuda a perceber, de facto ajuda a perceber. E a igreja do Jesus, quer na fachada, quer no coisa, lembra assim uma senhora daquelas entradotas baixinhas e largas, com as ancas largas, qualquer coisa de maternal, não é? Assim, um ar maternal. Não é? Assim, qualquer coisa... Eu só pensei. Aquilo baixar. Engraçado isto. Mas a do Giacomo é esta, não é? Essa é aquela que é construída. Como é que chama Não percebia. Hoje não é tão maternal. Não, exatamente. Não, mas quero o interior. Isso é engraçado. O interior é assim atarracadinho, não é? E o exterior do Giacomo della Porta também é assim... Há palavras que se adequam. Portanto, na fachada... Diga. A preocupação pela cruz só, não é? É ao contrário do Vignola. Amigo jesuíta. Não é propriamente uma igreja jesuíta, já veremos isso. Quer dizer, esta de facto, cria um modelo da igreja do século XVI e da igreja tridentina. Mas isto não é uma igreja jesuíta. Eu já vos vou mostrar o que é uma igreja jesuítica. Porque às tantas, os jesuítas terão o seu próprio gabinete de projeto. Porque tinham que fazer igrejas e tinham que desenhar igrejas para o mundo todo, não é? E aí, de facto, nasce e estabelece muito claramente uma tipologia jesuítica. E, inclusivamente, isto diz pouco, porque não nos dá jeito de dizer-se, mas a igreja de São Roque foi desenhada em Roma, por este padre Tristano, que era o chefe dos arquitetos, mas lá chegaremos. Isto não é uma igreja jesuítica, é uma igreja deste período da Contra-Reforma, é uma igreja romana da Contra-Reforma,
Eu acho que se pode dizer mesmo da Contra-Reforma, porque de outras não usaria, relativamente a outras não usaria este termo. Contra-Reforma preferia mesmo dizer Reforma Católica, mas é uma igreja que vai estabelecer um tipo e que vai ser reproduzida depois entre os oratorianos, em imensas igrejas de Roma e do resto da Itália. Mas pode-se dizer reforma. Hã? Mas pode-se dizer reforma, ou seja... Não, eu sei que se pode dizer Reforma Católica e normalmente, hoje em dia, era aquilo que se devia dizer, não é? Mas há, às vezes, também um espírito de contra-reforma. De resposta. Pois. Portanto, eu acho que as igrejas jesuítas são igrejas de uma reforma católica e as igrejas do São Carlos Borromeu são igrejas também de uma reforma católica, que são consequentes da reforma tridentina. Estas tipicamente, que são mais da iniciativa de alguns cardeais, nem sempre diretamente implicados, ou muito intensamente implicados no Concílio de Trento. Portanto, o cardeal Farnese nesta coisa continua, vem de uma grande família humanista e, portanto, continua, ainda que em ambiente católico, mas continua a fazer um certo eco de uma vida principesca, humanista, renascentista. E, portanto, ainda não há propriamente aquela inovação e aquela reforma que aconteceu com o Concílio de Trento. E cria este modelo que aqui vai acontecer. Colunas no meio, em vez de pilastros, bem, já vimos. O fim da composição renascentista, por adição, cada elemento está cruzado com outros e é em função do outro. Portanto, já não há esta lógica aditiva, mas uma lógica de cruzamento. Cá está. Então, não é assim atarracadinho. Eu acho que é. Embora esta seja uma fotografia de cima, quando a gente lá está, não é bem assim. Não é tanto percebida assim, mas é equilibrada. Estão a perceber? Há umas fachadas que são muito esguias. Parece uma senhora em saltos altos. Pronto. O interior é muito engraçado, estão a ver, portanto, mesmo em termos da secção, vejam, notem isto, não é? É um retângulo ao baixo, a secção abaixo da cornisa, embora depois com o Sandro Benedetti diz, durante a tradição, na tradição católica, não há nunca uma igreja que tenha, em cuja secção a largura seja maior que a altura. Portanto, podemos ir ao quadrado, mas nunca abaixo do quadrado. Não é? Contudo, estas igrejas aqui, como têm esta circunstância de sobreposição de um arco de volta perfeita a uma outra figura quadrangular, conseguem esse mesmo efeito, mas dando-nos aqui uma secção de um retângulo abaixo que torna o ambiente muito mais caseiro. Muito mais... Já não é o chamar àquela tensão que acontecia, a tensão ascendente que acontecia no gótico. A minha perspectiva é claramente focalizada. Os meus olhos são levados a ter uma orientação horizontal e são focados naquilo que está a acontecer no altar. Portanto, estruturalmente estão a ver uma coisa simples, quer dizer, panos de parede que criam um espaço único, mesmo uma certa continuidade, é característica do Vignola e depois será também do Bernini e do Borromini reduzir a cornisa, e portanto haver uma certa continuidade das paredes com a abóbada, a abertura das lunetas que não criam um outro nível e portanto dá esta uniformidade também lumínica ao interior da igreja. A pintura sobre o altar não é original? Ou é original? E é ligeiramente posterior, é do Dali. É ligeiramente posterior. Portanto, acontece exatamente aquilo que... Portanto, a primeira igreja é pensada com muita simplicidade pelo Vignola, não é? E depois, à medida que a igreja vai ganhando, a Companhia de Jesus vai ganhando poder e também, exatamente por este caráter simbólico que tinha, ela vai recebendo mais acrescentos. Portanto, já é barroca a pintura que é feita, quer na nave, quer no altar-mor. Mas isso, de facto, é um momento também significativo. Faz lembrar um bocadinho que seria São Domingos, eu digo, claro, não em tudo, mas São Domingos da Baixa. Sim. Tem um toque desta época, não é? Ou seja, sim. Pronto, claro que agora era tudo, toda a gente só tem uma ideia, mas de facto dá a entender esta... Depois são isso de facto. Primeira metade do século XVIII, São Domingos. Aquela pintura
tem que dar zero. São Domingos não tem que dar zero. Não, há aqui coisas que parecem, mas não quero comparar. Pronto. Portanto, cá está a Igreja de Jesus, que estabelece, quer dizer, gostava de salientar esta aproximação gradual a uma maior humanidade da habitação do espaço eclesial. Quer dizer, qual é o melhor espaço para as pessoas estarem lá dentro a assistir àquilo e a realizar aquilo que é próprio das igrejas, que não é propriamente rezar, mas também, mas não apenas a oração individual, mas a oração coletiva na liturgia. E, de facto, esta Igreja de Jesus cria um tipo que depois vai ser reproduzido repetidamente. Por exemplo, nesta outra Igreja de Santo André de La Valle, que é não, esta não é de Senhor Turianos, a de Valentiel é que é. Começa por ser pelo Giacomo della Porta e depois é desenvolvida já em finais, já durante o século XVI, pelo Carlo Matteo e pelo Carlo Reinaldo. Diz o Português que esta é a fachada mais exemplar do barroco romano. Das igrejas do barroco romano. Mas tem aqui o tímpano também superposto? Não. Não, da fachada. Sim. E depois Tem estes vários níveis. Vejam, um interior muito parecido. Contudo, perde um bocadinho aquela característica perde aquela. Vejam, é muito importante prestar atenção a estas coisas. Vejam aqui como a secção. O outro era uma secção claramente retangular, aqui há uma secção já muito aproximada do quadrado. E cria logo. Isto está com tempo, depois temos que tirar aqui. Cria logo um efeito completamente diferente. A alteração de uma proporção mínima cria logo um efeito na habitação do espaço que é completamente diferente. Sempre a introdução de toda esta riqueza que é um bocadinho apanágio e severciado. E os dizeres, não é? Latinos, que é curioso. Sim. Nem se repetidos nas igrejas. Sim, estas igrejas são pensadas, quer dizer, e essa também é outra dimensão interessante. É preciso prestar atenção a estas coisas, quer dizer, eu lembro-me, quando era menino, estava no liceu, e quando estava no 8º ano, portanto, o que é que eu teria? 14 anos, não é? E fui introduzido ao estudo do Renascimento, nunca tinha ido à Itália, fui introduzido ao estudo do Renascimento. E eu que tinha vivido, com o meu avô a contar-me histórias da Reconquista Portuguesa do Afonso Henriques e do Nuno Álvares Pereira, e portanto valorizava imenso a Idade Média, e valorizava imenso a arquitetura medieval também, que via nestas coisas portuguesas. Às tantas, quando me falaram do Renascimento, fiquei fascinado por aquela ideia do príncipe, do tipo que era uma espécie de super-homem. O Alberto era um tipo extraordinário, pintava, fez um tratado de pintura, um tratado de escultura, um tratado de arquitetura, era, segundo se diz, um atleta extraordinário, conseguia dar um pulo por cima de um homem em pé, era um espadachim fora do comum, era clérigo, portanto, seus padres. Comecem a treinar, saltem alto. Nessa altura era um conceito bem alargado, o clero. Pois, eram ordens menores, Exatamente, mas ele tinha ordens menores. Isso por acaso é interessante. O que é que isso significa? As ordens menores. O que é que quer dizer com ser um clero, uma ideia de clero bastante alargada? Sim, porque incluía as ordens menores. Atualmente as ordens menores se são é o diaconato, clérigo a partir do diaconato, hoje. Esses não é. E o que é que são as ordens menores? Não é o diaconato? Não, era hostiário, era... Hoje E foi extinto com o concílio. Não, mas este Alberto... Começava por hostiário, exorcista, foi reformado. Isso foi reformado. leitor, acólito. Neste momento ainda são ordenados. Não, mas este, eu acho que ele era mais uma coisa. Mas são consideradas, não é? Na definição.
Olha, Mistérios. é muito São mistérios laicais e a início do sacerdócio. Não, mas o Alberti era. Sim, O sim. Bomini Aqui, não, mas exato. o Alberti era mesmo Sim, sim. clérigo, portanto fazia parte, era sobrinho do cardeal. O Copérnico também era. Aqueles Copérnico também era. humanistas eram. Muitos humanistas eram leigos nesse sentido. Bom, Portanto, não era um padre. Não saltava. Um padre não ressalta um homem. Então, Mas faz muitas coisas giras. Pronto. Portanto, há uma. Aquilo que eu pretendia sublinhar é que esta ideia de homem do Renascimento é uma ideia muito popular na nossa época. Isto também é clássico, não é? Sim, não digo que não, mas quer dizer, o que eu pretendo sublinhar é que é uma ideia, o Renascimento, o homem do Renascimento, é uma ideia muito popular, é uma espécie de um paralelo ao self-made man, percebem? Que nós, e este individualismo da cultura contemporânea, etc, etc, etc. E, portanto, essa nossa maneira, digamos, fincada na nossa cultura, de olhar para as coisas, faz-nos perder de vista a humanidade que está subjacente, e a procura da humanidade, e o respeito pela humanidade, e a caridade que está subjacente, a uma arquitetura que se volta a todos os sentidos e que é, na maior parte das vezes, chamada apodada de sensual e de perda de harmonia, por ser excessiva, etc, etc, etc. Barroca, como lhe chamam, não é? Quem lhe chama barroca é um termo negativo. Barroca quer dizer qualquer coisa parecida com o grotesco, não é? Quem lhe chama isso são os neoclássicos, é o Milícia e todos os outros que depois voltam a isto, não é? Portanto, outra vez, nós vivemos aqui um bocadinho escravos, sempre de uma filosofia racionalista que nos faz olhar para o passado, valorizando aquelas coisas que também são racionalistas e fazendo-nos esquecer um bocadinho as outras, ou perder de vista o valor que outras têm, que dão uma atenção mais global ao ser humano. Portanto, valorizamos o Renascimento, valorizamos o Iluminismo, valorizamos a arquitetura dessas duas épocas, que aqui entre nós, que ninguém nos ouve, são as mais chatas, são as menos interessantes do ponto de vista arquitetónico, e esquecemos coisas como o gótico, que tem essa pulsão humana, ou como o barroco, que vai outra vez de encontro ao ser humano, ou como o romantismo, que vai outra vez um bocadinho ao encontro desse ser humano. Por isso é que, se me permite, parece quase contraditório. O Renascimento quer exaltar o homem e acaba por se esquecer dele. Exatamente. E o que é interessante nestas igrejas é a maneira sinestésica, ou seja, que apela a todos os sentidos como elas funcionam. Quer dizer, elas são estes espaços e são ao mesmo tempo suportes de pintura e suportes de escultura com esta atenção a que o ser humano se deixa persuadir pelas imagens. Portanto, já não estamos a falar daquela imagem, daquele modelo do homem intelectual que tem um acesso intelectual e abstrato às coisas, mas um respeito pela humanidade como ela é, que é feita de carne, de razão, mas carne também, não é? E que é preciso usar os sentidos, usar os olhos, usar todas estas coisas. E, portanto, o barroco, a introdução, esta segunda metade do século XVI e depois o barroco, vai prestar atenção a isso. E vai corresponder a isso. Já está a comparação das duas plantas, do Jesus e do Santo André del Valle, para mostrar como são muito parecidas, embora percebe-se também que esta é mais comprida. E há um desenvolvimento lá atrás. Sim, estão a ver? Pois, mas a Igreja de Jesus é mais típica sobre esse aspecto, quer dizer, quer as capelas, os braços do transepto, quer o altar-mor são mais curtos, a secção é mais alargada, portanto, todos os retângulos são mais aproximados do quadrado, e, portanto, mais aproximados de uma certa humanidade, menos longilínea. Outra igreja típica desta época é Santa Maria em Vallicella. Santa Maria em Vallicella, deixa eu ver se aqui é mais uma coisa. Só dizer isto, o Jesus
A Igreja já não é compreendida como símbolo estético de harmonia cósmica, é o lugar onde o drama da redenção é representado. Tornado presente outra vez. Não é? Este drama não tem lugar num refúgio caracterizado por interioridade e alteridade. É um problema humano profundamente sentido. Isto é um teórico da arquitetura querido, Norbert Schultz, que presta atenção exatamente a estes aspectos existenciais da arquitetura. Vamos ver então as outras igrejas. Santa Maria em Vallicella é engraçado porque, de facto, Santa Maria em Vallicella é uma igreja dos oratorianos, portanto, da ordem fundada por São Filipe Neri, e que vai seguir exatamente o modelo do Jesus. Embora eles quisessem explicitamente fazer algumas diferenças. O ser humano é uma coisa terrível, mesmo entre os santos é uma coisa terrível. Porque foram os oratorianos que explicitamente disseram que para se distinguir da igreja de Jesus havia que ter umas capelas laterais mais profundas. Então, isto é uma minudência, não aquece nem arrefece, não, quer dizer, mas pronto, não queriam que fosse uma cobra. Pode passar de um lado para o outro sem microfone. Não, mas a outra também Só outra tinha. hipótese. O Jesus também tinha isso. A gente também tem estas passagens. A é diferente. Não há confusões. É só. Cada um com as suas igrejas. Acho bem. Ao menos É uma questão de Benfica e Sporting. Não se coloca essa. Sporting desse Pronto, portanto, Santa Maria em Vallicella é engraçado também outra coisa, para vocês prestarem atenção a isto. Hoje, no Renascimento, o maior artista, dentre as três artes, normalmente consideradas as belas artes, o maior artista era o arquiteto, porque geria, tinha quase como um papel de ser Deus, de fazer as coisas como Deus. Nesta época, valoriza-se sobretudo, é muito engraçado, do Barroco, valoriza-se sobretudo a pintura. Portanto, valoriza-se uma relação mais direta, portanto, deixa de ser valorizada uma arte mais intelectual para passar a ser valorizada uma arte mais sensorial. E é engraçado porque o Piero della Cortona, o projeto é de Matteo di Città di Castello, mas, aqui, para responder ao Francisco que está aqui, esta igreja é sobretudo conhecida por receber as pinturas e os estudos do Piero della Cortona, que é, digamos assim, o terceiro dos três grandes arquitetos do barroco romano. Bernini, Borromini e o Piero della Cortona. Depois, ao nível italiano, há um outro que não trabalha em Roma, que é o Guarini, mas estes são os três grandes arquitetos. E o Piero della Cortona, que sendo... É engraçado que destes três, o único que se chamava a si próprio arquiteto e que se considerava a si próprio arquiteto era o Borromini. O Bernini chamava-se a si próprio escultor, porque achava que ser escultor era mais importante, aliás, como o Miguel Ângelo também, porque achava que ser escultor era mais importante do que ser arquiteto. E o Piero della Cortona chamava-se a si próprio pintor, porque achava que ser pintor era mais importante do que ser arquiteto. Ou seja, há aqui um devir do valor das três artes, umas relativamente às outras, que demonstra exatamente como há esta aproximação a uma relação, a uma transmissão mais direta, a uma maior eficácia da transmissão dos conceitos. Já está Santa Maria Vallicella, feita pelos oratorianos. Portanto, o projeto de Matteo e depois do Martino Longo il Vecchio. Foi consagrada em 1599. E depois a decoração, portanto, trago este caso porque já é um caso de transição, a decoração que lhe dá, é esta decoração que lhe dá, sobretudo a identidade, é feita pelo Piero della Cortona. É mais esguia e um maior ritmo das colunas. Cá está. É de facto um sítio deslumbrante. Mas esse deslumbramento não acontece numa relação
aritmética, de compreensão, como acontece nas vilas do Paládio. Vamos perceber, isto é o inverso das vilas do Paládio, que têm aquela numeração que procura dar harmonia por um juízo intelectual, como se uma pessoa para experimentar a arquitetura tivesse de estar a fazer sudoku ao mesmo tempo. E isto não precisa nada disto, não é? É ouvir música. Mas lá está, quer dizer, nós estamos aqui numa igreja de transição, não é? Do Renascimento e do Barroco, não é? Eu acho, quer dizer, o meu ponto é, eu não acho que haja propriamente esta tradição, que as coisas não são assim globais. O que eu acho é que, ao mesmo tempo, há várias correntes. Sim. Então, há uma corrente, aqui entre nós, para falarmos assim, que chamo-lhe assim, para que nós aprendamos a olhar para ela criticamente. Não é? Há uma corrente mais paganizante e protestantizante, que decorre desde o primeiro momento, e há uma corrente mais próxima do coração da Igreja, onde este coração da Igreja se repensa e se reforma. Que tem sobretudo a ver com o Concílio de Trento. E, como vos disse, com os carismas que surgem nesta altura. A coisa não avança globalmente. Primeiro Renascimento, depois Maneísmo, depois Barroco. Não é? Mas aqui não há já a sua expressão claramente renascentista ali. Não, nenhum. Porque a figuração toda ela já é... Pois. Mas tem a ver com esta alteração da compreensão do homem e a alteração da compreensão de como é que a arquitetura deve funcionar relativamente ao homem. Pronto, igrejas políticas. Já vimos. Antes, digo. Eu pessoalmente consigo, de certa forma, visitar melhor num espaço com menos decoração, menos pintura, ou melhor, quer dizer, acho que tenho mais dificuldade em concentrar numa igreja barroca do que uma igreja mais despojada. Porquê por ser despojada e paganizante eu não estou a perceber? Francisco, porque o objetivo de uma igreja, penso eu, e sobre isso poderemos discutir, acho que essa é uma boa pergunta para pôr na Assembleia, quando quero o padre para falar do conjunto, porque o objetivo de uma igreja não é a minha relação individual com Deus. O objetivo de uma igreja é a relação com Deus. Como é que eu posso dizer isto? A relação com Deus como Deus quer. E isso passa pela liturgia e passa pela memória e pela experiência daqueles acontecimentos. Portanto, que você, numa igreja barroca, se sinta distraído pelas pinturas que estão nas paredes, eu diria que se as pinturas forem decorosas, como no sentido de decoro, no sentido de apropriado, como a professora Filomena Limão tratou, e como de facto aparece na característica de São Carlos, se as pinturas forem decorosas, eu diria assim, ainda bem que você é distraído, porque significa que não estava a pensar aquilo que via numa igreja. Desculpa a violência da afirmação, está a perceber? Mas quer dizer, eu numa igreja, eu quero ser distraído dos meus pensamentos. Quer dizer, exatamente a experiência da igreja enquanto instituição é um juízo de humildade sobre a minha pessoa, ou seja, que eu, deixado sozinho e posto a pensar sozinho, ou estabelecida a minha relação com Deus em solidão, eu perco. E, portanto, ainda bem que eu tenho a igreja enquanto instituição, e ainda bem que eu tenho espaços que são igrejas no qual a igreja, a instituição, se reúne para eu ser reconduzido, reorientado. Percebe? Portanto, é isso, quer dizer, as igrejas são, já disse no princípio, disse polemicamente no princípio que as igrejas não são casas de Deus, percebe? E agora, quase que eu posso dizer, também neste sentido polémico e, portanto, tendo claro que não é a totalidade, mas eu quase que diria que também, assim, sob este ponto de vista, que as igrejas não são casas de oração. São outra coisa, quer dizer, é difícil ainda definir o que é, mas também não são casas de oração, porque têm outra função, além de serem isso, quer dizer, não são ermitérios, não são a cela de um monge, são outra coisa. Mas também tem que ser. Não tenho dúvida. Eu próprio não me sentiria bem se não fossem também isso. Quer dizer, aliás, porque pessoalmente,
caráter, eu sou muito mais afim a não me deixar distrair pelas coisas barrocas, que também me fazem um bocadinho de confusão, do que ser. Agora, eu acho que foi muito interessante a conclusão a que nós chegámos na última Assembleia que aqui tivemos, quando o João fez aquela pergunta sobre o que é uma janela nas arquiteturas, e quando a Teresa tinha feito aquela pergunta sobre o papel das imagens, perceber que as imagens numa igreja funcionam de facto como janelas, ou seja, funcionam de facto como caminhos para a aquisição de caminhos que me fazem sair de mim para adquirir qualquer coisa que me é essencial, mas que eu sozinho não chegarei lá. Uma janela, percebem? Quer dizer, uma casa sem janelas é uma casa na qual a gente se sente asfixiado. A não ser que seja muito egocêntrico. Não é? Uma casa com janelas é uma casa que me aponta para aqueles sítios que eu preciso de ver. A janela é escolhida em função disso, para uma vista, para um lugar ensolarado, etc. Percebem? A arte, foi interessante, aquela que a gente de facto aprende imenso nestas conversas. A arte nas igrejas tem, para mim, muito este papel, ou compreendo assim, muito este papel, e compreendi aqui convosco, tem, para mim, muito este papel de ser janela, de me orientar, estão a perceber? De me chamar para fora de mim. E é muito engraçado, quer dizer, é muito engraçado que, e entramos no segundo assunto, antes de passar às igrejas políticas, sobre o espírito da Contra-Reforma, o espírito da Reforma Católica. Eu quanto mais estudo, mais fico maravilhado com a maneira como a história do homem se vai estruturando com estas interseções de uma coisa que eu não consigo dizer de outra maneira, que é interseções absolutamente respeitosas da liberdade humana, mas interseções do divino. E a história do século XV e do século XVI pode-se contar do seguinte modo. No Renascimento, na Idade Média, vivia-se um período de um certo espiritualismo, portanto, de uma relação com um Deus Pai distante, mas também de um apagamento do ser humano. Digamos que aquele segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, esta dimensão do amar-se a si mesmo, estava um pouco esquecida. E o Renascimento, com a emerção de uma classe culta de self-made men, que eram os comerciantes italianos, vem traduzir, vem integrar, vem introduzir esta dimensão de valorização do ser humano, de tomada de consciência do valor do ser humano. Eu sou capaz, porque é dos príncipes do Renascimento, os artistas do Renascimento, eu sou capaz. E isto, evidentemente, com todas as coisas, com todas as iniciativas do homem, são sempre assim, havia alguém que dizia também, são sempre assim parabólicas, não é? Portanto, a gente aponta para um ideal e depois é como quando dispara um tiro, não é? E depois aquilo vai para lá, mas depois começa a crescer por efeito da gravidade, não é? Portanto, este movimento de tomada de consciência do ser humano, de tomada de consciência do valor do ser humano, acaba por entrar numa trajetória parabólica, ou seja, acaba por cair sobre si e tornar-se egocêntrico, e tornar-se paganizante, e tornar-se com todas as coisas, lascivo, uma animalização do homem. Esta concentração do homem sobre si, no Renascimento, leva, depois, a determinada altura, numa animalização do homem e, ao mesmo tempo, numa intelectualização do homem. Sempre voltado sobre si próprio, mas com estes dois defeitos. A Reforma Católica, sobretudo com estes homens, estes santos, como Santo Inácio, como Santa Teresa, como São Filipe Neri, vai conseguir fazer uma síntese destas duas coisas. Portanto, valoriza a individualidade, valoriza o individualismo do ser humano, valoriza a capacidade guerreira, a capacidade heroica, quer dizer, a companhia de Jesus, não é? Feita à imagem de
um exército, de uma coisa, é uma luta, está em luta, a valorização da vontade, da decisão na teologia, entre aspas, na teologia jesuíta, a valorização das obras, do saber fazer, quer entre os oratorianos, quer entre os jesuítas, tudo isso eles também, Santo Inácio é também, e São Filipe Neri são também príncipes do Renascimento, sob esse ponto de vista. Mas há aqui uma recondução a uma compreensão do homem mais lata, mais universal, que é exatamente informada pela revelação. Ou seja, são homens porque são cristãos. São homens a sério porque são cristãos a sério. São santos, são homens exemplares porque são cristãos. Um príncipe do Renascimento não consegue ser tão homem, nem o Alberti, com o salto de 1,80 m por cima dos outros, consegue ser tão homem como o Santo Inácio. Não é? E isto é muito este o espírito da Contra-Reforma, quer dizer, é como se... Pronto, quer dizer, não sei, desculpem, talvez isto seja... Deixa-me só acabar para lá. Talvez isto seja pietista da minha parte dizer isto assim, mas pronto, desculpem-me se o é, mas é como se outra vez Deus tivesse apanhado o lobo, a lama, e outra vez, usando aquela mesma lama, aquela lama de 4%, dos homens cheios de si, de 4%, tivesse moldado outra vez um ser humano integral com os homens do 500, com os santos, com estes arquitetos que trabalham, com o São Carlos Borromeu, porque depois não é uma questão só destes, quer dizer, dentro do São Carlos Borromeu também é um destes homens, não é? Quer dizer, não é só Santo Inácio, ou Santa Teresa, ou São Filipe Neri, São Carlos Borromeu também é um destes homens e que trabalha diretamente em relação com a Cúria, portanto não é uma coisa só carismática, no sentido moderno do termo. E é engraçado, exatamente, para responder à sua chamada de atenção, Francisco, que os jesuítas tem acontecido uma grande quantidade de pensamento desde meados do século XX, exatamente sobre o influxo dos exercícios de Santo Inácio no pensamento artístico, no pensamento da arte. E é engraçado que os jesuítas, valorizando imensa decisão, como os príncipes do Renascimento, valorizando imenso uma meditação pessoal e portanto, acabam com o coro, não é? Distinguem-se das outras ordens por já não terem a recitação das horas como tinham os beneditinos e como ainda tinham os franciscanos, não é? Portanto, é uma oração muito mais pessoal, é uma oração muito mais direta. Mas a maneira de rezar deles passa de facto muito, quer pela ação, quer pela prática das boas obras, em primeiro lugar, quer pela meditação que imagina, que cria imagens, que se foca. Quer dizer, há aqui um esforço de apreensão e de identificação com a figura de Cristo, que acontece de uma maneira muito natural, muito usando as próprias qualidades do homem, do ser humano, aquilo que acontece, que o Francisco conhece tão bem, ou melhor que eu, da composição do lugar, da identificação com os personagens, tudo isso, percebe? A arte, a escultura do Bernini, a pintura do Pietro della Cortona e do Galli e de todos os outros, e existe exatamente para, quer dizer, no momento em que eu estou, digamos assim, a fazer a minha meditação, se começo a pensar noutra coisa qualquer, aquelas imagens têm por função reconduzir-me àquilo que eu devo pensar e ajudar-me, auxiliar-me nesse pensamento, percebe? Portanto, é uma relação que não deixa de ser ascética e também tem qualquer coisa de místico, mas que tem esta humildade de se deixar orientar. O ponto aqui é que a arte é usada como instrumento e não de per si. Para a maior glória de Deus. Exatamente. É usada como instrumento e não de per si. Mas o que é interessante, aquilo que de facto
faz dar graças a Deus de ser católico, o que é interessante é que a gente percebe que isto acontece com a matéria-prima, com os valores, com a humanidade presente, estão a perceber? Não foi preciso ir buscar ninguém que fosse distinto. Não, é mesmo assim, são como os outros. Quer dizer, Santo Inácio era como a gente sabe, quer dizer, era um Dom Juan, não era? Quer dizer, até apanhar um tiro, somos homens, não é? Portanto, só o tiro, até apanhar um tiro, percebem? Pronto, portanto, não é diferente, não é? Mas, usando este espírito da época é reconduzido. E isto que acontece, digamos, a um nível de história das ideias, a um nível de cultura, acontece também dentro da história da arte e da história da arquitetura. Quer dizer, esta valorização das aquisições do Renascimento, da capacidade daquela pintura naturalista que nasce com o Leonardo da Vinci e com o... Como é que se chama o senhor que pintou a Vênus, o nascimento de Vênus? Botticelli, etc. Aquele recrudescer do naturalismo. Sem isso, não seria possível a pintura do Pietro della Cortona. Portanto, há uma aquisição, há um receber, quer dizer, na prática, aquilo que acontece, eu acho que se poderia sintetizar assim, na prática, aquilo que acontece nesta época, com o Concílio de Trento e com estes arquitetos, é aquilo que diz São Paulo: avaliai tudo e ficai com aquilo que é bom. E isso acontece outra vez de uma maneira nova, porque tinha acontecido antes qualquer coisa que era nova. Este antropocentrismo que antes não existia no Renascimento. E atenção, isto é a história. Não posso dizer, não sei o suficiente para dizer que isto é a história da Igreja, mas posso dizer isto é a história da arte religiosa. Porque isto vai acontecer depois, quando isto se começa a esfumar e quando isto se começa a tornar estetizante no século XVIII, quando isto se começa a tornar demasiado sensual, já não com o barroco, mas com o rococó, quando isto começa outra vez a entrar em parabólica descendente, vem outra vez qualquer coisa que gera uma polémica incrível, que é o iluminismo, com uma chamada de atenção para a liberdade do homem, para o racionalismo, outra vez um certo olhar do homem sobre si próprio, que vai introduzir um outro fator, penso eu, diria eu, que acho que é esse, mas não consigo responder completamente, que é esta valorização da liberdade do ser humano, que acontece, mal ou bem, mal, não bem, com a Revolução Francesa. E sobre isso ver-se-á, se calhar, com o tempo, mas quer dizer, também a Igreja trabalhou e também a arte trabalhou para gerar qualquer coisa que manifesta outra vez uma maior humanidade, usando globalmente esta nova tomada de consciência que aconteceu com isso. Portanto, é assim, quer dizer, eu acho que a história da Igreja é assim uma espécie a história do mundo é uma espécie de tiros que o homem vai disparando, não é? Depois caem e depois acontece sempre qualquer coisa que os faz saltar outra vez. Mas este qualquer coisa que acontece não é feito por nós. É curioso porque neste período também se verifica a necessidade, então, nesse sentido, de criar um humanismo cristão. E hoje, portanto, nós falamos muito do Renascimento no humanismo, mas a própria Igreja tem necessidade de que este centro dignifique o próprio homem, não é? Ou seja, não para esmagar. Claro que depois a arte terá um peso no barroco que se calhar vai oprimir um pouco pela densidade figurativa. Nós sentimos diante da glória de Deus, mas a afirmação para a maior glória de Deus que os jesuítas vão assumir, há de maior da glória, vão usar esta frase repetidamente. À partida, é verdade que é para a maior glória de Deus, mas o homem tem a dignidade que tem como filho de Deus. E, portanto, esse humanismo cristão vai estar muito presente e hoje, ainda agora há meses, o Rim Fisichella dizia, nós estamos a necessitar hoje de voltar a esse humanismo cristão, porque o século XX foi toda uma perda do humanismo cristão, e, portanto, não é assim tão paradoxal como o Renascimento. A fé, há aqui uma tradição que a Igreja nunca deixou de o fazer, Às vezes nós estudamos um bocadinho que a Igreja vem com uma reforma de uma coisa onde parecia que o cristianismo não tinha presença. Quer dizer, nunca deixou de haver necessidade. Só que, se calhar, como um ateu era o homem só por si, e um homem de fé é um homem só por si, mas é um homem em relação com Deus. Isso é inseparável. Por exemplo, aqui este Dr. Mevnet, que é um dos
grandes scholars começa a estudar isto que ele chama, que ele percebe que não é uma contra-reforma, que não é uma reação aos protestantes, mas que é um cozinhar, é uma síntese que nasce dentro de um âmbito propriamente católico. E diz que a espiritualidade da contra-reforma brota de uma tripla aliança entre as clarificações tridentinas do ensino ortodoxo sobre a graça e a justificação. Portanto, o que está em questão é, outra vez, a liberdade do homem. Não é? Portanto, os protestantes e Lutero vêm dizer que só a graça opera independentemente da necessidade da vontade do homem. E portanto, o auto-luterano ou é uma coisa, ou é graça, ou é vontade. Portanto, aquela tensão que teologicamente se estabelece entre as afirmações do Lutero, que é só graça, e as afirmações de plágio, do plagianismo, que diz que basta a minha vontade, basta eu ser um tipo virtuoso para me salvar. E há esta, não é out, é et out, quer dizer, este ou inclusivo, que é característico dos ditames, da escrita, da própria escrita do Concílio de Trento. Depois, a tendência da época para a ação concreta, para as obras. E lembro, como já tinha feito, Santo Inácio com os jesuítas, São Filipe Neri com os oratorianos. Depois, o desenvolvimento na prática e ensinamentos de uma certa ascese. E lembro que são todos contemporâneos, já vos tinha dito, não é? Santa Teresa, com as Carmelitas Descalças, com a Ordem Unida das Carmelitas Descalças e São João da Cruz. E pensem, por exemplo, como isto sematiza tudo. Quer dizer, enquanto os jesuítas fogem a um certo ascetismo e fogem muito claramente à mística, em Espanha, com aqueles dois, com Santa Teresa e São João, estão a acontecer aquelas coisas, quer dizer, a gente lê a lírica, as poesias de São João da Cruz e percebe que é o que é, que introduzem esta arte da meditação. Aqui para responder outra vez ao Francisco, não é? Esta arte da meditação, o hábito da oração privada e da meditação, mas que não deixa de ser orientada, quer dizer, mesmo esta arte da meditação, que também acontece com os jesuítas, é orientada. Não é eu ler o meu livrinho devocional, isso vai acontecer depois, ali não, quer dizer, é orientado, tem um foco. As escalas de que fala Santa Teresa, a lírica de São João da Cruz, as escalas de purificação de Santa Teresa, a lírica de São João da Cruz, os exercícios espirituais que têm a ver com esta arte da meditação, os exercícios espirituais de Santo Inácio. É uma imagem, é uma meditação que tem a ver com a formação mental de imagens, diz este Evanet. Mas aí, de facto, a arte tem uma enorme responsabilidade, um enorme capital. E daí também as indicações dos responsáveis da Igreja, dos responsáveis das ordens religiosas e dos responsáveis da Igreja, para que a arte tem que ser, acima de tudo, decorosa. Ou seja, tem que ser, o decoro significa literalmente ser apropriada, ter propriedade, ter a ver com o sítio. Depois falaremos daquilo que diz o São Carlos, mas em que ele explica muito bem o que é que quer dizer com isto. Assume o individualismo da época, que já vinha do Renascimento, mas orientam. Este que eu vos tinha dito, nos jesuítas não há coro. Portanto, a oração é uma oração privada, mas que não deixa de ser convergente para uma totalidade. Diz ainda o Evanet, o individualismo da época, tomando a sua forma apropriada na espiritualidade. Digamos, esta reforma católica de Trento é como se realizasse a síntese de duas coisas que são uma tendência negativa da humanidade. Uma, o humanismo renascentista, o antropocentrismo renascentista do self-made man, com a moralidade a que levou, com o laxismo a que levou. Lembrem-se do Maquiavel como exemplo disto, não é? Deixa de haver referência, portanto, tudo é válido para o príncipe, tudo funciona para o príncipe. A degradação de costumes que aconteceu nas cortes florentinas e mesmo nas cortes em Roma, não é? E, por outro lado, a teologia protestante de
de que eu não posso fazer nada, portanto, um certo que acaba por desculpabilizar também isto. Quer dizer, no fundo, quer a moralidade do renascentismo, quer a teologia do protestante, são altamente individualistas, mas o problema é que são exclusivamente individualistas. A espiritualidade da reforma católica também é individualista, mas não é só. É um individualismo, como é que eu vou dizer? Há caridade por esta tendência individualista. Portanto, é acompanhado, é acolhido, é envolvido, é orientado. Consequentemente, o Concílio de Trento recorda a vida sacramental, desenvolve poderosas ferramentas de meditação e oração eucarística, portanto, a centralização sempre nos aspectos, quer dizer, dos aspectos do costume, os sacramentos e o Papa. Pronto. Obras de caridade, orientação também para o exterior, quer dizer, uma pessoa salva-se também pelas suas ações e, portanto, uma valorização das obras de caridade, com os oratorianos, com os jesuítas, não é? A espiritualidade é claramente mais individual do que corporativa ou litúrgica, é verdade. Mas, está a ver, Francisco, quer dizer, ela é mais individualista do que era na Idade Média, não é? Mas tudo somado precisa destes espaços de culto assim trabalhados, para que o individual não se perca. É muito sacramental, pouco bíblica, isto tudo diz o Eberman, pouco bíblica no sentido protestante do termo, portanto, pouco ligada à leitura da Bíblia, mas, por outro lado, com uma grande ênfase na humanidade de Cristo e, sobretudo, na sua paixão. Os exercícios espirituais são quase sempre dirigidos a esses momentos. Não é? Proclive a um esforço heróico, contínuo, e lembrem-se do que é que isto significava, porque, ao mesmo tempo, estávamos no grande tempo do século XVI, o grande tempo das descobertas, e havia mártires. Já vos disse, não é? No dia em que foi canonizado Santo Inácio, foi canonizado também Santa Teresa d'Ávila, foi canonizado também São Filipe de Neri e foi canonizado São Francisco Xavier, que tinha morrido mártir na Índia. Não é? Portanto, esta questão do esforço heróico, de viver sofrer até ao sangue, portanto, que tem muito a ver com um certo individualismo batalhador que vem do Renascimento. O autocontrole, a melhoria de si, uma tendência para o prática das boas obras necessária à salvação, o self-improvement, como ele diz. O ascetismo é mantido em limites razoáveis. E é humanista, esta espiritualidade tridentina é humanista no sentido em que o homem é responsável pela própria salvação, que é exatamente o contrário daquilo da predestinação de que os luteranos falavam um bocadinho. Portanto, é qualquer coisa que está, como vos dizia, que faz a síntese, uma síntese que só, eu diria assim, acho que só o cristianismo consegue fazer, entre o pelagianismo do ser virtuoso que consegue fazer as coisas, muito a imagem dos cristãos. Lembra-se, por exemplo, quer dizer, Savonarola, é deste tempo, Savonarola esteve no convento de São Marcos, em Florença. Portanto, aquelas pinturas do Fra Angeli, que a gente gosta tanto, o Savonarola viu-as assim, lidava com elas cotidianamente. O Savonarola era um tipo virtuosíssimo, não é? Porquê é que se perdeu? Porque, quer dizer, como todas as coisas, até a santidade pode ser uma tentação. E o Savonarola, acho que eu exemplifica isso, porque às tantas desobedeceu do Papa. O Papa mandou-o calar e não se calou, pronto. Por uma autovalorização de si, por uma... E tudo isto se concentra depois, quer dizer, os exercícios de Santo Inácio são paradigmáticos na medida em que chamam a esta, o Everett chama-lhe uma meditação pictórica. Uma meditação pictórica. Uma imaginação no sentido literal do termo, de criar imagens. Já não é uma relação conceptual, é parte ou passa pelo imaginário. E por quem é que dizia isso a respeito da santidade? Outram Evenet, que é morreu, um professor
Cambridge, se não falho mais. O Júlio Calargan, na mesma sequência, diz exatamente que nesta época não se tenta conceptualizar a imagem, mas, ao contrário, dar imagem ao conceito. Quer dizer, fazer um conceito feito de imagem. O homem do Barroco não tem suficiente confiança no forço de atração de pura essência intelectual e esforça-se por revesti-la daqueles elementos sensíveis que a gravam indelevelmente na imaginação. O Calderón de la Barca dizia: é necessário que, para alcançar o conhecimento do eterno, haja um meio visível. É uma coisa que perpassa por toda a cultura do Barroco, esta chamada ao meio, não já ao fim, mas ao meio, a esta atenção ao caminho para chegar às coisas. Ao aspecto da experiência física, o Barroco acrescenta o que podemos chamar o aspecto da experiência psicológica. Esta chamada atenção não apenas a um entendimento racionalista, abstrato, mas à experiência psicológica. E os olhos são os meios mais diretos e eficazes a que podemos valer-nos em matéria de afeto. Eles estão ligados, e inversamente, ao sentimento. Portanto, de modo que o homem funcione globalmente, e não corpo e cabeça, mas os dois juntos, para que haja esta totalidade do movimento humano, de facto presta-se muita atenção a estes aspectos mais sensoriais. Representações simbólicas, mas já não símbolos abstratos. Há um prático conceito, um conceito que se encarna em ação. E daí a prevalência à pintura. É engraçado, aparece nesta altura, portanto, finais do século XVI e inícios do século XVII, nas línguas românicas, aparece o conceito de pitoresco, que era uma palavra que antes não existia. Mas exatamente por causa desta valorização daquilo que é digno de ser pintado. Como se a própria arte realizasse uma espécie de crítica sobre aquilo que se vê e que tornasse aquilo que é digno de ser, apresentasse, nos trouxesse aquilo que é digno de ser pintado. E, portanto, é digno de ser sentido, é digno de ser pensado. Daí esta maneira, como dizia, sinestésica, que toca todos os sentidos do funcionamento das igrejas. Portanto, há uma evolução a partir da conceptualização fria do Renascimento, mas com atenção ao antropocentrismo desta data, e que reage ao espiritualismo desencarnado da Idade Média. O nosso Francisco de Holanda dizia: a pintura é de maior eficácia que a poesia, na medida em que é peculiar dela, e cito, causar maiores efeitos e ter muito mais força e veemência, bem como comover o espírito e a alma à alegria e ao regozijo, ou à tristeza e às lágrimas, com mais eficaz influência. Isso é interessante, posso acrescentar? Claro. Então, se pensarmos na contemporização, digamos, dessas ideias de uma certa prevalência dada à ideia da pintura, eu penso que hoje em dia a imagem já não vive tanto dessa ideia da pintura quase sensuísta, ou sensuísta mesmo, não é? Essa ideia de ser a mais primordial dos sentidos para suscitar, portanto, imagens de fé, etc. Mas é muito posta a tónica na mensagem propriamente dita e no efeito. Isto em termos hermenêuticos, por exemplo, eu acho que hoje em dia a pintura não é quase o oposto disso. Torna-se mais racionalizada e muito menos sensitiva, porque inclusivamente é dos sentidos que mais prescinde de uma certa aproximação, ou de uma certa Mas a questão que é importante pôr, e que é importante pôr neste contexto, sim, é da época, com certeza. não é isso, se não faz sentido na arte sacra reagir um bocadinho a isso, não é? Por exemplo, normalmente estas questões aqui, eu tive a sorte no ano passado de
ser introduzida a este meio. Normalmente estas questões mesmo da arte sacra e da arquitetura sacra, são tratadas em diálogo com a teologia. E a teologia, espero não ofender ninguém se disser assim, é um ramo da filosofia, portanto, trabalha ao nível dos conceitos abstratos. Desculpe, é assim, ofender, para não ofender aquela senhora responsável. Porque a filosofia dá um pouco a teologia. Sim, cada ponto. Seja, pronto, não vou discutir. O que eu quero introduzir é o seguinte: há, de qualquer modos, uma maneira, em certa medida, uma maneira, que eu não quero dizer que seja assim, que seja essa a ontologia da questão, mas é a maneira como ela acontece normalmente. Há um certo pensamento abstrato que esquece a maneira como as pessoas se... Portanto, enquanto a arte sacra for tratada em discussão só com a teologia, e sem prestar atenção a uma coisa que apareceu há pouco tempo e que se chamam os Religious Studies, que são estudos religiosos. Os estudos religiosos é uma dimensão da antropologia. É uma dimensão da antropologia que foi, digamos assim, inaugurada por um senhor William James no século XIX nos Estados Unidos, que se rege por esta forma, no que diz respeito aos acontecimentos religiosos: 2 mais 2 igual a 5. Ou seja, há um fator que se desconhece, mas que está lá operante. E, portanto, isto escapa àquelas críticas do Durkheim e psicológicas do Durkheim e do Freud, que veem os acontecimentos religiosos como uma espécie de patologia e encaram-nos de per si, mas encaram-nos do ponto de vista, como é que eu vou dizer, do ponto de vista não abstrato, mas empírico, de como é que as coisas acontecem. E o facto é que estes Religious Studies, há uma imensa atenção, eu confesso que entrei nisto há pouco tempo e portanto não sei muito, mas há uma imensa atenção exatamente a esta maneira como as coisas do âmbito do sagrado se comunicam. E a arte é um instrumento preferencial. E quer dizer, de facto, há às vezes muitos desvios da religiosidade popular, porque não é tida em conta uma certa carência humana que qualquer ser humano tem, de que as relações com o divino não sejam puramente abstratas, não sejam puramente teóricas e passem por imagens, por coisas palpáveis, por coisas que se veem, por histórias que se contam. Não é? Quer dizer, eu costumo introduzir uma aula, quando eu vos falei sobre o crucifixo do Donatello de Brunelleschi, que lembram-se aquela questão, eu costumo introduzir essa, para confirmar um pouco isso, usar uma introdução de um romancista que era protestante, tinha-se defeito, coitado, que era o Reinhold Niebuhr, se não me falho de memória, sim, que escreveu um livro, Benson, que escreveu um livro e que no início, que chama O Senhor do Mundo, e que, The Lord of the World, do Senhor do Mundo, e que no princípio diz assim: tenho para mim como certos e como importantes determinados valores, e para os transmitir achei que a melhor maneira seria compô-los dentro de uma história, ou ao longo de uma história. Portanto, esta atenção, que a passagem dos valores, aquilo que de facto converte e que faz efeito na vida das pessoas, não acontece por eu dizer faz isto e faz aquilo e tem que ser assim e tem que ser assado, mas acontece dentro desta coisa mais humana, que é uma história, que é um romance. É o que Cristo faz sistematicamente, não? Pelas parábolas, e utiliza sempre a imagem e o conhecimento que é o conhecimento humano da terra, da cultura humana, para expressar aquilo que é o reino dos céus, a obra da salvação, sempre apelando à imagem. Pronto,